meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para o nosso amado Evangelho, para dar continuidade ao capítulo, né? Meu reino não pode, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Que é o capítulo 4, para que possamos cada dia mais continuar nessa energia de amor, de aprendizado, que faz muito bem para o nosso coração, para o nosso desprendimento, de entender os propósitos do Criador. Graças a Deus por essa oportunidade e a nossa vibração de amor a Deus, a Jesus, junto ao nosso canal aqui do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, junto a todos que faz o acompanhamento dos trabalhos aqui pelo canal, que não deixa de ser um trabalho de caridade junto nesse momento de pandemia, que a espiritualidade maior, nossos mentores estão nos acompanhando, estão nos direcionando para esse caminho, para que a gente faça desse momento uma comunhão pela internet, pelos meios de comunicação que a gente pode estar fazendo devido à ausência da nossa comunhão dentro da casa espírita. Então que todos compreendam, fortaleçam seu sentimento, as suas orações, para que não sintam abandonados, porque a espiritualidade continua trabalhando e trabalhando muito. E esse propósito vem para nossas ferramentas de amor e fortalecimento. E continuarmos juntos, estudando o Evangelho de amor, através dos mentores da nossa casa, dos nossos mentores espirituais e todo o segmento que esse Cristo Redentor nos deu para que a gente acredite numa nova vida, que é a vida espiritual. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E o meu segundo tema do Evangelho do capítulo 4 é a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência único desfaz. Quer dizer, só desfaz porque morreu o corpo físico e acaba aquele laço físico, mas o espiritual nunca é rompido. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estercados. O princípio de que só vive uma vez é o que destrói os laços da família. Quer dizer, pessoas que pensam que morreu, acabou. Não acreditam na continuidade do espírito, numa outro corpo, numa outra roupagem, né? Então, para eles, destruiu, acabou a família, morreu, acabou todo mundo. E não é isso que acontece, né? Pela espiritualidade, vamos trabalhar lá para um processo de evolução, né? Numa escola, no plano espiritual, para que a gente possa, numa nova roupagem, voltar aqui e fazer o nosso propósito. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se um aos outros. A encarnação apenas separa o espírito, momentaneamente, pois quando retorna ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabam de chegar de uma viagem. Então, tá vendo como não se acaba nada? Na espiritualidade, formam grupos familiares, espíritos com várias afeições e afinidades juntas e vão trabalhando o processo de evolução na casa do Pai. Por isso que nós lemos no começo do Evangelho, venha muitas moradas na casa do Pai. Todas essas para onde nós vamos habitar, né? Que precisamos estar preparados para esse desprendimento da matéria física, que não é para sempre a Terra, né? O corpo físico não dura, a gente vê, a gente envelhece, as rugas chegam para a gente, vai se decompondo, vamos se acabando. E por que não entender que isso físico acaba, né? Mas a espiritualidade, nosso espírito sai livre desse corpo carnal para ir numa nova experiência em outro corpo, com outra família, com outros entes queridos mais próximos. Então é um grupo que se forma com muito carinho e como fosse uma viagem que ele fala aqui. A gente está indo para a casa do Pai e volta de novo. Vamos e voltamos quantas vezes as nossas reencarnações forem necessárias para o nosso aprimoramento. Que bênção que é a reencarnação. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatia partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizade, onde trabalham pela evolução e se unem
e reencarnam e outros não. Nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Então, como ele fala, que tem espíritos que vêm junto para cumprir um propósito aqui na Terra, né? Vêm, encarnam junto, que às vezes aquela afinidade de irmão, um apegado com o outro, o filho muito apegado com o pai, ou só com a mãe, e tem diferenças com outro irmão. Isso tudo explica essas divergências, porque são espíritos que estão unidos para um propósito de resgate espiritual, de comunhão. E outros espíritos que às vezes reencarnou com a gente, por exemplo, pai, mãe, filho, nós temos família, né? E quando um parte e fica outros, nem todos estão juntos nesse processo. Às vezes ele acompanha a distância, como eu tenho mãe na espiritualidade, tenho pai, agora o próprio genro, né, que partiu. Então todos eles foram. E se tiver alguma afinidade conosco, de alguma forma eles vão poder nos ajudar, mas com respeito ao tempo da espiritualidade para cada um e o propósito de Deus, não pela minha vontade. Quando for permitir em oração e vibrações, eles atuam nos ajudando. Então a reencarnação é tão grandiosa que ela mostra para a gente que quantos erros podemos ressarcir, quantos amigos podemos ter diferentes na casa, mas de uma roupagem de outras encarnações que nós não fomos benquisto, porque tem essas diferenças, então vem junto para se acomodarem, para se repararem. E se não se reparar nessa, se repara uma outra, né? Vamos lá. Perdi aqui. Os que estão livres ajudam os outros a progredir, como disse, né? Após cada existência, todos terão dado ao passo e a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. Quer dizer, quanto mais espíritos se evolui, mais eles vão se separando uns dos outros, porque não precisa mais daquele apego junto àquela família, né? O laço de amor material não existe, sim do espiritual que une. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afasta da matéria, e assim os espíritos podem percorrer um número limitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sente pelos outros sofra qualquer interferência. Então, quando deixa o egoísmo, os apegos da matéria física, o espírito se liberta com muita rapidez, com muita facilidade e percorre, né, para ter outras reencarnações para vir, para trabalhar. Então não sofre interferência nenhuma, continua amando aqueles que eles deixou aqui na Terra, continuam desejando bem para nós, continuam vibrando pelo nosso bem, mas eles vão construir uma nova comunhão familiar espiritual, aonde eles fazem jus pela evolução espiritual que eles se encontrem, né? Eles vão fazer isso. E pode ser que nunca mais venha na nossa família, ou talvez reencarne como um sobrinho, um neto, né? Quantos vô aí apegado aos netos, que parece que é mais amor do que o próprio filho, vai saber se ali não tem uma reencarnação de amor afetivo grande, que ficou no passado e voltou de novo para dar esse alento, esse coração de um vô, de uma avó. É só a reencarnação que explica, né, amados? Está se tratando aqui de afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente por interesses materiais não têm nenhum motivo de se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. E somente afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhe deu origem, e a causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representa uma para as outras, e a morte vai separá-las tanto na terra como no céu. Quer dizer, por exemplo, a gente tem uma ligação de afeto com uma pessoa, ela desencarnou, né? Então o que vai ficar é o amor espiritual entre aquela pessoa, aquele momento, aquela gratidão de uma vivência junto, do companheirismo, de tudo que foi bom pra gente, que uniu esse laço espiritual conosco. Mas se as pessoas que vivem numa comunhão de interesses, de querer, de poder, só ter, essa comunhão vai acabar com a morte. Por isso que muitos falam, morreu, acabou, pra mim acabou, vou curtir o oba, vou pra vida. Quem vive da matéria, a morte acabou mesmo, realmente. A morte separa tudo. Até aquele que você conviveu achando que você amava, mas morreu, acabou, vida nova que segue, vai arrumar outro.
Então, tá ligado aos conceitos materiais, né? Eu tô pautando nesse laço de amor. O amor verdadeiro une, o amor material separa. Então, a morte acaba para aquele que vive no materialismo. A união e as afeições que existem entre parentes são indicativo da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos, suas inclinações não tem nenhuma afinidade com os seus parentes. Ao dizer isso, está anunciando uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que, com quem conviver com ele, é segundo para ele e encontre na família que recebeu o meio para se adiantar. Os maus melhoram-se pouco, convivendo com os bons pelos cuidados que recebem deles. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias se desaparecem. E é desse modo que se estabelece a união entre diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. Então, por isso que ele fala das nossas reencarnações, um filho, esse irmão é diferente, essa minha tia é diferente, nossa, minha mãe é de um jeito, minha tia é de outro, meu irmão é de um jeito, minha mãe é de outro. Esses espíritos estão junto com a gente só para uma reparação, para o estágio evolutivo. Se ele está mais retardatário, que ele fala, né, vamos dizer, mais materializado, é porque ele ainda não encontrou o amor espiritual dentro dele, de desprendimento, de evoluir para crescer com isso. E isso faz com que nós que estamos com mais conhecimento ajude esse espírito a evoluir, para que ele possa crescer junto com a gente, trazendo antipatias, arrogância, egoísmo, vaidade ao extremo. É tudo um aprendizado que esse espírito veio com a gente tem que tentar corrigi-los. E se a gente não faz, é porque a gente ainda não se permitiu também ser desapegado. Mas se a gente consegue, é uma bênção para esse espírito que vem no nosso seio familiar com tanta diferença, ajudar ele a evoluir, né? O temor de muitos tem relação ao aumento de parentes no mundo espiritual, em consequências da reencarnação. É um temor egoísta. Aqueles que pensam dessa maneira provam que ainda não possuem o amor suficiente e desenvolvido para abrandar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos não ama todos igualmente, como se tivesse apenas um? Os egoístas podem se tranquilizar, pois esse temor não tem fundamento. Imagine que um homem tenha tido 10 encarnações. Isso significa que ele encontrará no mundo 10 pais, 10 mães, 10 esposas, ou um número proporcional a filhos de novos parentes? Ele encontrará aquilo por quem ele teve afeição, e aqueles a quem ele esteve ligado na terra de laços de parentesco por afinidade, amizade de pensamentos. Encontrará também aqueles com os quais ainda tem contas a ajustar. Quer dizer, com tantas diferenças, ele fala, não é porque eu tive 10 pais ou 10 filhos, eu vou chegar lá, vou ter 10 filhos, 10 pais no mundo espiritual. Não, isso vai ser dissipado. Alguns vão evoluir, vai seguir para um outro grau de parentesco espiritual, uma nova comunhão de afinidade e vir numa outra filha, numa outra roupagem. E aqueles que se juntam de afeto mesmo, pode até se juntar, mas tudo com a permissão de Deus. É uma família espiritual de laços que a matéria física jamais vai nos mostrar aqui que é o amor verdadeiro, porque o amor é a essência espiritual, não é amor da terra aqui. Esse amor de apego, de é meu, aí eu não vou viver sem ele, eu não faço nada sem ele. A gente faz sim, porque tem que continuar, porque se a gente ama de verdade, sabe que o outro terminou o propósito aqui, porque ele precisou ir, porque já estava no conteúdo espiritual dele, e nós rogar para que eles evoluam. E essas diferenças de pais, diferenças de filhos, isso também no plano de Deus é só por aprendizado, para estar em comunhão com aquela família. Então não se assustem se o seu filho um dia for morar na casa, você sentir que uma reencarnação de um filho teu nasceu em outro lar. Que fala, nossa, parecia que era meu filho. Quantas vezes a gente fala, né? Tia fala para outra tia, nossa, essa criança mais parece comigo do que com você.
Vai que era filho dela mesmo, realmente, mas nasceu em outro lar para aprender, evoluir de outro jeito. Porque às vezes tem o mesmo amor que a gente, mas nasce em outro lar, porque ela precisa dar amor para aquela outra família para evoluir. Então a reencarnação explica tantas diferenças, tantas afinidades, tantas malquerências, quantas repulsas por causa disso. Espíritos maus também encarnam com a gente para evoluir. Mas para a gente ensinar eles a evoluir se nós estamos evoluídos. Se nós caímos na mesma tentação, vamos todos regredirem assim na parte aqui da matéria, porque o espírito não regride, ele evolui, mesmo dando cabeçada, mas vai evoluindo. Verificamos agora as consequências da doutrina da reencarnação. Essa doutrina nega de forma categórica a preexistência da alma. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laços anteriores de ligação. Elas são completamente estranhas umas às outras. A relação de parentesco entre famílias fica reduzida somente às ligações corporais, sem nenhum vínculo espiritual. Assim, o pai é um estranho para o filho e vice-versa. Não há motivo para alguém se orgulhar de ter tido um parentesco e antepassado ilustre. Pois o vínculo espiritual é assim que pertence somente à existência presente. Através da reencarnação, antepassados e descendentes podem ter vivido juntos, ser amados e poderão se reencarnar em outras encarnações, estreitando ainda os seus laços de simpatia. É aquilo que eu falei, né? A matéria física ela morre, ela se decompõe. Então, como que essa preexistência da alma ela nega o materialismo? Porque morreu, o corpo físico acabou, o espírito, a alma não. Então ela pode se reencontrar e reencarnar onde ela quiser, quando for permitido por Deus, né? E os laços nossos aqui de amor pode se reencontrar em umas outras reencarnações, outras não. Depende de toda a evolução do espírito, todo esse conteúdo. Será que eu vou voltar com meu marido? Será que eu vou ter o mesmo filho? A gente não pode nem querer pensar nisso. A gente tem que tentar cada vez mais evoluir. Se a gente evoluir, ótimo, meu filho vai ser filho de outro em outra encarnação, meu marido vai ser marido de outra em outra. Porque é o processo evolutivo. E de desapego, já ensinando desde já que nós não somos. Tem até o livro Ninguém é de Ninguém. Aqui ninguém é de ninguém. Aqui somos passageiros, trabalhadores da mesma seara, aprendendo a se desprender daquilo que nós achamos que é nosso. O nosso é o reino de Deus, é o amor, a reencarnação de uma nova vida num outro seio de aprendizado. A Emília aqui agora, não vai ser a Emília que está aqui. Esse corpo vai embora, a Emília vai vir numa outra encarnação, ressarcir alguns débitos que eu tenha, né, que eu devo ter muitos, e reencarnar numa família talvez mais difícil do que a que eu tenho hoje, com um processo maior de encargos, para que eu possa, já com o aprendizado que eu tive, tentar lapidar mais outro processo. E é assim a escola de Deus. A reencarnação existe para que o espírito faça cada vez sua evolução. Se não morreu, acabou, não faria sentido no plano de Deus. Nós seríamos tudo inúteis. Pessoas matando outra, inútil. Pessoas cometendo essas coisas insanas. Fica por isso mesmo? Não. A reencarnação explica. Tem lei de causa e efeito, tem a lei também das pessoas que fazem porque quer, por instinto de maldade materializado nele. Às vezes falam, mas estava isso, Emília? Nem tudo está escrito pela reencarnação daquele espírito cometer atos bárbaros. Mas se ele comete é porque ele já tem um mal interno materializado nele, então ele permite que isso aconteça. Mas todas as outras formas de desenlace tem o conteúdo de Deus, que finda o corpo físico. Outros que as pessoas fazem, aí que a gente fala, seria tão sem sentido, né? Como esse espírito vai expurgar? Se de repente ele matou alguém, vai embora e tá tudo bem? Não, vai vir num corpo diferenciado, com sofrimento, com dores cruciantes. O castigo de Deus não existe, mas forma de reparação. O espírito tem que passar a lei do cetil, aquilo que ele fez sofrer, ele também passa no conteúdo, mas de amor e purificação. Aí sim evolui o espírito. E a reencarnação mostrando essa verdade. Isso em relação ao passado, quanto ao futuro, de acordo com os dogmas fundamentais que não aceitam a reencarnação, o destino das almas estaria irrevogavelmente fixado após uma existência.
A fixação definitiva do destino da alma implica na interrupção de todos os progressos, pois todo aquele que está parado não se progride. Enquanto há progresso, não se pode dizer que o destino da alma está definido, uma vez que ela dependerá do processo. Se a alma teve uma vida boa, ela irá para o céu. Se teve uma vida má, irá para o inferno eterno. Assim, as almas ficam separadas para serem sem esperança de algum dia reencontrarem. Disso resulta que parentes e amigos nunca terão a certeza de se reverem novamente, e menos que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o céu como o inferno. Este é o destino definitivo da alma, significa a quebra absoluta dos laços de família, e então, com a reencarnação e a consequência do progresso, todos os que se amaram poderão se reencontrar no plano espiritual, progredindo juntos para chegar até Deus. Os que fracassaram no caminho retardaram seu progresso e a sua felicidade, mas nem por isso as suas esperanças estão perdidas. Ajudado por aqueles que amaram, eles um dia sairão dessa situação ruim e encontrarão, enfim, a sua reencarnação. Existe uma eterna solidariedade para encarnados e desencarnados e que resulta no estreitamento dos laços de afeição. E em resumo, tem 4 alternativas que se apresentam ao homem para o futuro após o desencarne. A primeira é o nada, segundo a doutrina materialista. A absorção do indivíduo pelo universo, de acordo com a doutrina panteísta, que acredita que Deus é o próprio universo, que significa Deus. E o terceiro, a conservação da individualidade, com a fixação definitiva do destino da alma, de acordo com a doutrina da Igreja Romana, que a alma vai para o céu ou vai para o inferno. Nós sabemos que não existe isso. Existe umbral, sim, né? E a conservação da individualidade da alma, podendo progredir eternamente a cada reencarnação, ensinada pela doutrina espírita. Pelas suas alternativas, e os laços de família são rompidos após a morte, e não existe nenhuma esperança de reencontro. E com a terceira alternativa, existe chance para reencontrar-se, desde que estejam no mesmo lugar, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Pelo princípio da reencarnação, os espíritos progredindo a cada nova existência, para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte, e isso é o que constitui os verdadeiros laços de família pela reencarnação. Então, olha que lindo o nosso evangelho. Eu sempre demora um pouquinho mais, né? Mas ele fala que bênção que é a nossa restauração, né? Progredir, evoluir, os nossos espíritos tendo essa oportunidade da reencarnação, aquilo que eu tinha comentado que vem nesse finalzinho que fala, a pessoa que faz o mal, então morreu, acabou, não acabou, tudo tem uma continuidade, vamos fazer o nosso melhor agora nessa encarnação, de ressarcir todos os nossos débitos na medida do possível, pautando tudo que é negativo em nós para evoluir, porque a reencarnação que nós tivermos na próxima, a gente vai ser como outro ajudante. Ajudar as pessoas a evoluírem é difícil, muito, muito difícil, porque a gente sabe que dentro da nossa casa nós temos diferenças, né, entre filhos, filhas, você fala, não aceita, tal, aí precisa expurgar, passar para ter o aprendizado, e a gente está aqui junto, trabalhando e fazendo isso daí para que aconteça, e é assim a bênção de Deus da reencarnação, não morreu, não acabou, estamos aqui também porque já morremos e já voltamos. Então, nós somos prova de que voltamos por uma atitude que deixamos de fazer e estamos aqui cumprindo, né? Bênção da reencarnação, bênção da doutrina espírita, que nos faz cada dia mais perseverantes, mais amados por Deus, de ajudar e dar o tempo de ressarcir os nossos débitos. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que Jesus seja louvado, que a nossa espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre, para que a gente possa, cada dia, fazer o nosso evangelho de amor, na luz, na gratidão, pedindo a paz espiritual para o nosso mundo, para os enfermos, para todo o corpo médico, para toda a equipe socorrista, para todo o plano de Deus, para ir nos seus lares, que recebam as vibrações divinas, para a fluidificação das águas, para que todo esse processo de trabalho espiritual aqui
Nos ajude a entender as nossas provas e expiações, os nossos deveres espirituais a cumprir e parar de reclamar. Que as dores vêm, o sofrimento vem, tudo processo reencarnatório que nós escolhemos para passar. Mas com paz, amor, gratidão, tudo se torna mais leve. Como Jesus fala que o fardo é leve, Ele não dá fardo pesado para quem não consegue carregar. Então acreditamos no amor de Deus, no amor de Jesus, de Maria Santíssima, de toda essa espiritualidade amiga que nos conforta. Que a luz de Deus, esses mensageiros amados, nos cubra hoje e sempre, Senhor. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta aos nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o caminho é de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. Muito obrigado, gratidão. E estamos aí, firme e forte, depois de um processo de desencarne, cada vez mais a sabedoria espiritual chega até nós, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho, pelo afeto. E estamos aí. Até uma próxima oportunidade e uma boa noite, um ótimo final de semana a todos, de paz, luz e desprendimento, que nos ajuda a vencer esses desafios. Um abraço, amados.